Muito bom dia, sejam bem-vindos a mais uma manhã, mais uma live aqui do Grupo Penilo, como sempre, ao vivo todo dia para a gente operar os mercados. Vambora, bora, que já estamos no horário de sempre. Simbora ver o que esses mercados têm de interessante para hoje. Hoje é terça-feira, dia 31 de maio, portanto, hoje a gente fecha esse mês. Foi, digamos assim, intenso, né? Então, tô só abrindo aqui a plataforma. Agora vocês estão vendo o gráfico. E simbora, vamos lá. O que a gente tem para hoje, né, de calendário econômico, que é importante lembrar? Hoje tem jogos 11 horas e confiança do consumidor. Amanhã a gente tem NFP, que é um dia bem volátil, naturalmente. Nada demais, tá? Digo, mexe preço e é relevante, mas eu digo nada demais porque na prática a gente continua olhando a mesma coisa. Só tomar cuidado com o horário que sai notícia hoje e amanhã ficar em observação. Vamos lá. Pelo visto, a guerra, né, continua com as suas tensões, mas o mercado hoje fez um movimento bem interessante e está bem de acordo com o que eu procurava ontem. Se você não lembra, aqui eu recapitulo. Ontem o mercado fez um movimento altamente vendedor, onde basicamente a minha tentativa de operar estava consistindo na ideia de que o mercado faria uma reação compradora aqui para buscar essas máximas de Londres, tá? Coisa que não aconteceu. E basicamente o que o mercado fez foi desenvolver para baixo. Tentei uma compra aqui em cima, uma vez que o mercado violou essa região, estopei. Tentei uma venda aqui embaixo, já presumindo continuidade, também estopei. Então acabei com dois stops ontem. Que na minha visão, não que o mercado seja justo, nem que eu busque isso nele, né? Mas foram injustos pela clareza que eu tive do preço e pela precisão das leituras. Isso só mostra que, no final das contas, o que realmente importa é a tua capacidade de saber apanhar o mercado também. Então, ontem eu fui um mal perdedor, na minha visão, podia ter sido um pouquinho mais prudente. Talvez nem operado, ou operado só um trade com a mão até menor, de repente. Mas faz parte, a gente só consegue falar isso depois que acontece, que naturalmente faz com que o mercado seja o que é. Feito isso, dado esse contexto prévio, a gente tem aqui as máximas de ontem. Aqui embaixo, essas mínimas são de ontem também. Ou são de hoje? Peraí. É, as mínimas de ontem são essas daqui. Beleza. Deixa eu só recuperar isso daqui. E o candle de hoje, portanto, faz um desenho bem interessante, tá? Que ele já captura logo na abertura a mínima de ontem e já desenvolve bem para cima, o que caracteriza bem aí o movimento que eu esperava ver ontem, tá? Era o movimento que eu acreditava que o mercado faria ontem, até mesmo para que ele possa cair e ele capturar aquelas máximas estabelecidas. Então, meu viés aqui acaba sendo um pouquinho mais comprador, ainda mais porque a gente fez essa estrutura de capturar essas mínimas e logo depois desenvolver. Então, eu acho coerente essa leitura. Vamos jogar aqui no de uma hora, 30 minutos. Vamos jogar as sessões aqui agora, para ver o que cada uma delas fez. A sessão asiática foi justamente a responsável por essa captura de mínima. Então, essa aqui é a mínima asiática. Logo depois, a Ásia já estabeleceu um movimento bem forte para cima, logo de noite, tá? Isso 10 horas da noite, inclusive quem operou de noite também. E, e Londres já abre ali às 4 da manhã, né? Antes era 5, agora é 4 por conta do fuso que mudou. Fazendo umas equal lows, ou seja, deixando mínimas alinhadas, fazendo um movimento de alta. O que me chama a atenção aqui é que isso aqui, pelo menos no curto prazo, para mim traz um viés um pouco mais vendedor ao invés de comprador, tá? Por mais que faça sentido a gente ver o movimento do preço buscando essas máximas, me chama bastante atenção a forma com que o preço deixa a liquidez acumulada aqui. O que para mim pode caracterizar um movimento de mercado capturar aqui embaixo e depois subir. Talvez isso seja até mais coerente do que ele subir direto e seria a captura, inclusive, necessária para o mercado subir de forma equilibrada, tá? Inclusive, logo abaixo dessas mínimas, nada é por acaso, tá? Logo abaixo dessas mínimas, a gente tem o gap de abertura do semanal, ou seja, a gente tem uma região com uma demanda de liquidez interna e externa, né? Interna, porque dentro desse range aqui, esse aqui é um gap relevante, e externa, porque dentro desse range menorzinho da seção de Londres, essa é uma mínima relevante. Então,
Esse é o movimento que eu estou observando por agora. A médio prazo eu vejo movimento de alta, mas a curto prazo eu estou mais vendedor mesmo. Deixa eu abrir aqui o MetaTrader. Então, meu viés aqui é mais para baixo mesmo. Eu acredito nessas mínimas sendo capturadas. Mínimas de Londres, que fazem equal lows com essas mínimas aqui também da seção asiática. Percebe que o mercado faz uma estrutura aqui de captura de máximas, tá vendo? Para mim tá bem desenhado o movimento vendedor aqui. Talvez seja um cenário para a gente pegar algo mais perto da abertura, já com o mercado movimentando para baixo. Ainda é bem cedo para dizer. Vamos pegar o primeiro gap depois de 9,6 de Brasília. 9,30. No caso seria esse daqui. Foi exatamente onde o preço pegou. O que eu acho que pode servir aqui como confluência é a gente pegar esse order block aqui e considerado o fato de que a gente já capturou essas máximas asiáticas, a gente Asian highs. A gente procurar por um movimento vendedor. Bom, o mercado se aproxima da abertura. Meu cenário fica um pouco mais vendedor, por mais que eu saiba do potencial de alta também, e não rejeitaria uma movimentação de alta caso ela aconteça. Mas meu viés é vendedor, tá? E daí, como eu falei, poderia surgir algo mais ou menos assim. Uma venda aqui assim, buscando o mercado capturando até as mínimas de Londres. Me parece coerente. Vamos ver se ele vai gerar algo assim. Certo? Vamos com calma. A abertura sempre volatiliza pra caramba. Não vamos. Assim, esse é o tipo de movimento que geralmente acontece rápido, né? Então a gente não pode se permitir esperar muito. Mas vamos com calma. Falta 1 minuto e meio para abertura. Eu acho que deu pra gente falar já de tudo. Deixa eu ver o diário, como é que tá rapidinho. É. Assim, esse meu viés de alta, ele é só baseado nessa máxima aqui de ontem, tá? Porque o macro mesmo é bem vendedor, tá? Então, minha visão é, no curto prazo, acho que a gente cai. No médio prazo, acho que a gente busca essas máximas. E no prazo, digamos assim, um pouco mais longo do que o médio, mas não é longo prazo ainda. Mas para o fechamento do semanal, acho que é um movimento vendedor. Então, acho que deu para me fazer entender. Acho que tenha sido um pouco subjetivo e complexo. O que eu gostaria de observar seria algo mais ou menos assim. Vamos ver. Porque também está muito óbvio, entendeu? Tá muito bem desenhada essa venda. Abriu. Ele já dá uma patada lá em cima logo de cara. Não acho ruim, não. Vamos ver.
Agora é esperar. Mas minha visão aí é o mercado dar uma forte reação vendedora. Essas mínimas de Londres aí estão chamando. Meu objetivo seria pegar o preço, se direcionando para essas mínimas aqui. Capturou as máximas de Nova York, de pré-abertura. Boa, Bruno. Tava comprado aqui? Boa. Esse aqui era as máximas de Nova York, né? E Londres também. Uma boa reação vendedora, quase que imediata aqui. Essa venda poderia vir um pouquinho mais em cima, porque isso aqui já caracteriza como order block, já que ele gerou esse fair value gap. Então, uma vez que o preço violasse essa região, ele pode já gerar a venda aqui. Talvez a venda mais embaixo seja mais segura. Só que se cair, vai ser um movimento muito forte, muito rápido. Então, a gente tem que estar pronto para se expor rápido. Vamos ver como é que fecha aí, mas já é uma boa reação para o que eu queria. Já praticamente devolve todo o movimento de alta que ele fez no pós-abertura. Perfeito aí. Violando o gap. Vamos ver se ele vai conseguir fechar o de 5 minutos, respeitando essa reação vendedora. Aparentemente não, né? Aparentemente ele reage de novo para cima, o que invalida a movimentação. Bom, basicamente invalidou. Só deu continuidade de alta, o que é condizente, tá? Uma das minhas leituras levava a crer que o preço capturaria essas máximas, só que para mim essas mínimas de Londres chamaram mais atenção no curto prazo.
De novo, o mercado faz um movimento igual, de capturar máximo e reagir para baixo, que mostra que isso não está muito forte. Reforça um pouco do meu viés, né? Um pouco que eu digo porque não tem muita confirmação ainda, mas é aquilo que eu falei, assim, eu acho que a venda viria de forma mais segura aqui nessa região. Eu estou agora procurando outros tempos gráficos para ver se eu consigo encontrar alguma coisa neles. Eu acho que a venda mais segura ainda é aquela que eu desenhei. Não tem nada melhor mais em cima, não. É, tem esse BPR aqui, né? Que BPR é basicamente a reunião de dois Fair Value Gap. Tem essa aqui, que é basicamente nessa região. Também não é tão zoado, não. Mas acho que aqui eu ainda estaria mais seguro. Ai, ai. É. Mais uma vez ele invalida. Bom, agora temos a reação vendedora. Mais uma vez. Vamos ver se de fato agora o preço engaja em fazer o movimento. Ou se ele vai só acumular de novo para subir mais. Mas para mim tá bem claro que ele deve reagir para baixo. Só não sei quando, né? Bom, tá dando sono isso aqui. Tem que esperar. O mercado continua desenvolvendo para cima só, mas também não faz nada muito forte. Vou guardar.
Bom, agora o que a gente tem basicamente é, desde a abertura, o único trade viável aqui na minha visão teria sido você ter tido essa visão compradora, que te daria uma leitura até boa, até, uma entrada legal e um alvo legal. Mas se você não teve isso, o que é o meu caso, você não pegou nada. E o que eu tô aguardando aqui é, tem notícia 11 horas, então talvez isso mexa o preço. Agora vai fechar o de 15 minutos, talvez já gere alguma coisa. Vamos ver, cara, não tá legal não. Tá bem zoado hoje o mercado, bem devagar. Talvez pela forma que ele tenha subido mais cedo. E a lentidão dele em subir, nada impede ele de subir mais, tá? Mas a lentidão, para mim, fica cada vez mais visível que o mercado tá falhando em dar continuidade de alta. Vamos ver. Voltei. Bom, temos aqui uma reação. Não sei até onde e se ela vai ser forte o suficiente, mas temos uma reação. Vai fechar agora de 15 minutos. Eu acho bom essa reação no fechamento, que simboliza uma falha do mercado em fechar de 15 minutos dando continuidade. Para mim tá bem claro que é venda, entendeu? Só preciso de uma confirmação seguida de uma boa entrada. Até aqui não tem nada muito relevante. Já abre outro que anda buscando em cima. Cara, que loucura. A gente, depois da abertura, só tem um gap, né? Que é aquele ali de compra. Depois disso foi só acumulação. Toma ali movimento de alta. Cara, sem sentido nenhum. Porque o de 15 minutos ele fecha o anterior falhando e abre o seguinte fazendo o movimento. Então, o que a gente tem para agora é nada. Essa lista do- Para, que eu não lembro do que é. Cara, 30 minutos de aula, velho. 30 minutos que eu liguei para ver. Mas qual que é o payoff? Vai tocar. É verdade. Cara, o áudio estava aberto, o pessoal ouviu tudo. Eu não sei se eles escutaram, então a gente estava rindo aqui no negócio. É.
Tem um order block no de 30 minutos. Pode conferir? Pode cair. Deixa eu ver. Mas qual order block? Eu não sei se é de ontem. Mas o ponto aqui é, aqui tem um baita fair value gap vendedor, por isso está violando ele muito bem e desenvolvendo o movimento comprador. Fazendo até aquele movimento que era o que eu queria ontem. Só que eu mirei aqui, eram as mínimas de Londres, e convenhamos que o movimento está bem devagar, né? Mas aqui, porque o movimento de alta não foi forte o suficiente para me convencer de querer comprar. Mas se eu quisesse, o que eu provavelmente faria seria puxar aqui os 50% desse gap, ou seja, aqui nessa região, e tentar pegar alguma coisa baseado nisso, de compra. Mas tá, não tá legal, não. Pelo menos não tá do jeito que eu queria, entendeu? Então, aguardando o máximo possível. Cara. Bom, basicamente, o mercado desandou a andar, disparou para cima e a gente perdeu esse movimento, que para mim é completamente compreensível dentro do contexto do dia que não gerou compra, pelo menos nada do jeito que eu queria. Ah, tá falando de venda. Aí, não venderia assim não. Você tá usando uma referência muito grande, perigoso, porque o fluxo do mercado pode ter virado, entendeu? Pode estar tratando reversão como retração. Porque com preço aqui eu fico muito mais tentado a procurar por compras do que por vendas, entendeu? Com preço nessa região eu fico muito mais inclinado a esperar ele gerar algum tipo de range, provavelmente com a notícia que sai daqui 10 minutos, do que tentar pegar venda seca aqui. Por mais que possa dar certo, eu acho muito arriscado, entendeu? Mas vamos ver, vamos ver. Bom, aqui eu realmente não considero compra. Pode ser teimosia minha,
mas eu não consigo visualizar um cenário comprador que gere uma entrada interessante aqui. Para mim, a gente precisava ter capturado mínima para poder subir. A gente não fez isso na sessão de Nova York. A gente só subiu, subiu, subiu. Inclusive, eu nem tenho demarcado aqui a mínima de Nova York. Vou me dar o trabalho de fazer isso agora. Mas, assim, minha visão continua sendo aguardar, óbvio, né? Caso reaja para baixo, pegar alguma coisa, seja compra ou seja venda. Eu preciso que o mercado reaja para baixo, porque, ao meu ver, não faz sentido ele subir de forma tão vertical assim. Mas, é aquilo, né? O mercado não precisa fazer sentido para mim, ele precisa fazer o que ele quer fazer. E, aparentemente, o que ele está engajando aqui é em renovar máximas, que, em tese, eu deveria procurar por compras aqui, entendeu? Que é o mais óbvio, mas eu não vou fazer isso, não. Eu vou esperar. Se rolar alguma coisa para mim ali com outro movimento, vai rolar. Principalmente por conta da notícia, 11 horas. Eu acho que tem chance de mexer o preço. Agora o mercado pega as máximas de ontem, praticamente. Boa, Gustavo. Fez bem, fez bem. É assim, o que dava para ter sido feito, eu admito que eu preferi não abrir, era para pegar uma compra aqui, pegando o preço, indo até as máximas. Tá? Dava para ter conseguido executar algo assim, e eu não quis mesmo, porque para mim não fazia sentido tentar pegar a compra ainda. Esse movimento não me pareceu muito natural, parecia bem manipulado. Portanto, eu considerava mais esperar uma reação vendedora. Mas podia ter pego esse trade, talvez em outro dia eu teria executado. E era exatamente o movimento que eu desenhei ontem, isso que eu digo. Até recapitulando, ontem o mercado estava aqui, eu já desenhei essa compra. Só que o mercado veio buscar essas mínimas primeiro. Só reforça que tu tem que estar certo na hora certa, não adianta a leitura. Agora a gente reage bem para baixo, mesmo sem pegar as mínimas, as máximas. Vamos ver. Bom, notícia sai em 3 minutos. Vamos ver o que que o mercado vai fazer até lá e depois das 11 da manhã.
Bom, feito isso, vamos fazer aqui um resumo do diário, que o mercado agora vai buscar as máximas de ontem. Na minha visão, isso aqui ainda pode se tornar um movimento vendedor, mas o fato é, até olhando pela ótica do semanal, a gente fez na segunda-feira um movimento extremamente vendedor, e na terça a gente manipula as mínimas de segunda e faz um movimento extremamente comprador. Ou seja, a gente tem 2 dias completamente diferentes. O que eu preciso aqui é de fato entender se o mercado vai ter interesse em continuar esse movimento ou se essa movimentação de alta foi uma captura, coisa que eu ainda considero, principalmente pelo viés semanal, que para mim ainda é vendedor. Então eu ainda tenho ventilada na minha cabeça a ideia de que o mercado pode ainda desenvolver aqui para baixo, tá? Eu acho que ainda pode pegar essas máximas, fazer uma graça aqui em cima, mas desenvolver para baixo. E essa hipótese é o que sustenta principalmente essa minha tese aqui no de um minuto. Eu podia muito bem ter pegado alguma compra aí, mas não consegui encaixar nada e agora sai a notícia aí em 5 segundos. Espero que ninguém esteja em nenhuma operação, porque isso é bem arriscado e tem meses, inclusive, que não deixa, né? Então tomem cuidado. Notícia tá pendente ainda. Vamos ver. O mercado ainda tá parado. Ainda falta sair o JOLTS. E é o JOLTS que mais movimenta. Geralmente, JOLTS, o mercado dá uma porrada. Saiu. O mercado ainda não fez nada. Vamos ver. É. O mercado fez a mesma coisa, como se não tivesse saído nada. Vamos ver, vamos ver.
Bom, eu tava conversando com vocês lá no grupo do WhatsApp, por isso que eu tô quieto aqui. O pessoal tava falando lá e eu mantenho a minha visão, né? Minha leitura aqui é vendedora, não pela, não pelo que o mercado tá fazendo, e sim pelo que eu acho que faz sentido, que é ele desenvolver um movimento vendedor pelo viés macro e pela leitura aqui das mínimas de Londres, que me parecem aliadas o suficiente para o mercado ainda capturar lá. Eu falhei aqui na minha visão, tá? Agora, revisando a sessão, o que sempre fica mais fácil. Mas eu podia ter pego alguma compra. Acho que a única que ele configurou mesmo seria aqui. Eu já até tinha desenhado aqui, ó, mais ou menos assim. Mas não me julgo porque não me agradou o movimento de alta. Não, não foi um movimento como geralmente eu gosto de pegar, que é ele acelerando, gera um reteste e vai direto. Ele acumulou muito, acelerou devagar e depois foi. Enfim, ele desenvolveu diferente. Aqui já seria um bom princípio para minha tese, que seria de violar esse gap. Eu acho que a minha venda, ela pode vir um pouquinho mais em cima, tá? Poderia vir aqui assim, mas eu preciso de fato de uma confirmação, de um movimento forte. Aqui, ó, até achei uma boa aqui, ó. Aqui tem um candle, um gap, velho gap de 15 minutos, que coincide até com o primeiro gap depois de 9,6. Aqui pode ser interessante para uma venda, mas assim, aí eu preciso que o mercado despenque, entendeu? Então, a gente fica para um cenário bem parecido como ontem. Ontem estava caindo muito e eu queria comprar justamente para pegar o preço ainda até 23.400. E hoje tá o contrário. Ele subiu muito, foi 23.400, que era o que eu queria ontem, e agora eu tô esperando para vender. Eu tenho que tomar muito cuidado com isso também, porque às vezes isso vira uma sabotagem, né? De você desenhar um movimento que é muito pouco provável só para que você não execute. Eu já fiz isso comigo, operando assim. Eu desenho um cenário muito pouco plausível, de modo que eu sempre tenho esse conforto psicológico de saber que era um movimento bonito, mas não aconteceu, então eu não executei porque não rolou, entendeu? Eu já me sabotei assim também. Bruno voltou. Tá preparado pro quinto alvo do dia. O cara tá na sequência sinistra. Melhor eu parar de fazer a live aqui. Ele manda aí o que ele tá vendo. Tá só o Zoom aberto. Muito bem. Seguimos esperando. O mercado dá uma devolvida. Ele já fechou dois candles de 5 minutos vendedores, se eu não me engano. É. O que não significa nada também. Pode desenvolver, dar uma porrada aqui pra cima do nada e continuar subindo. Então o que a gente tem por enquanto é bem pouco. E aqui eu decido dois cenários, né? Cenário número um, se ele sobe, eu tentaria alguma compra no caminho, porque deixaria o movimento de alta um pouquinho mais equilibrado. E se ele cai, eu tentaria vender para pegar essa reversão. Se a gente desenhar a FIBO do movimento de Nova York, da seção de Nova York, perdão, a gente fez um movimento interessante. Enfim, vamos ver. Eu ainda acho que o movimento da seção vai ser de baixo.
O maior volume ainda parece ser comprador. Tem alvo próximo ainda de onde capturou? Tem de 4 horas, né? Se tu jogar aqui nos 4 horas, tu vai ver que tem várias máximas aqui ainda pra capturar, vários gaps. Aqui ele caiu muito reto. E eu tô achando também que ele tá mais inclinado pra compra ainda. O preço tá falhando bastante em reagir pra baixo. Vai fechar o primeiro candle de 15 minutos agora. Ele fecha num cenário até bonito pra compra. E aí, cara, eu não vou morrer abraçado com a minha tese vendedora, não. Se ele subir, eu vou procurar por compra. Só não sei se ele vai gerar essa compra, né? Mas a gente teria, por exemplo, aqui uma configuração interessante. Seria uma compra, teria que ser com stop curto, na minha visão, porque se ele desenvolve para baixo, ele já valida. E assim, não é um trade que eu pretendo abrir agora, não, tá? Tô só desenhando um cenário para que, caso desenvolva, a gente tenha repertório para tomar decisão. Mas seria algo mais ou menos assim. Uma tentativa de pegar a continuidade num order block comprador, uma vez que ele seja reestabelecido para compra, pegando aí a pernada de alta, que talvez e muito lamentavelmente seja a única do dia. Não era o que eu queria, né? Mas eu não tenho que querer nada também. Mas é o que eu tô visualizando, assim, cara. Eu tô achando que vai ser o mais coerente, porque me parece já quase que determinado que o mercado vai só subir, subir, subir. Vamos ver. Espero que. Ó, vai fechar agora de 15 minutos, vai ser um parâmetro bom pra gente. Vamos com calma, ainda tem muita coisa pra acontecer. Ainda são 11h15. Já passou um tempinho, né? Já tem quase uma hora aqui de price action rodando na nossa tela. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Tá falhando ainda, né? Assim, se eu tivesse que abrir um trade agora, provavelmente eu abriria uma compra aí. Porque é o mais provável do mercado fazer agora. Mas para mim tá longe de ser um trade bem desenhado, o mercado ainda está muito acumulado. Qualquer espirro ele me tiraria e ele ainda pode capturar embaixo, até mesmo cair. Então, ainda estou tentando ser o mais conservador possível. O único lado ruim de você esperar muito assim para executar é que eu, pelo menos, talvez esse seja um defeito exclusivamente meu, mas eu acho difícil manter a coerência. Ou seja, sua sessão inteira é conservador. Ah, vou esperar, vou esperar, vou esperar. Chega no final da sessão, acaba abrindo um trade com menos critério do que aqueles que eu evitei, só para não ficar sem operar. Esse é um perigo. Falhando de novo, tá estranho pra caramba. Tem que esperar, cara. Tem que esperar. O risco que a gente corre aqui é de se arrepender de não ter comprado. Porque, de fato, o mais óbvio aqui, aparentemente, de curto prazo, é ele só dar uma porradinha pra cima, bater o alvo, pronto, acabou. Mas, ó, já teria praticamente me tirado. Tudo bem que esse é um stop muito curto, né? Você poderia se expor de um jeito diferente. Mas o fato é, o mercado tá preso aqui nessa região, não vale a pena se arriscar. Pô, bombeiro pra caramba aqui. Bom, o que o mercado está fazendo aqui é absolutamente nada. Eu não sei se estava mudo o microfone, depois eu fui ver, eu não sei se estava mudo ou não. Mas o que eu falei é que, para mim, o maior risco aqui dessa região, que a gente acaba correndo, de não abrir, é se arrepender de ver o mercado indo lá no alvo sem a gente. Mas eu prefiro não correr o risco de tomar um stop aqui, porque me parece ainda muito lateral. E o mercado ainda é muito suscetível a capturar. Aqui, por 1 milímetro, ele não teria estopado. Para mim, assim, esse é o trade óbvio.
mas ao mesmo tempo o mercado está muito lateral, então ele pode muito bem direcionar para um lado contrário antes. Cara, pelo visto vai ser só compra mesmo, sessão inteira. Enfim, eu sigo aguardando. Mas agora já desconfigura legal qualquer cenário vendedor. Assim, a gente acabou de abrir um candle de 15 minutos. O que ainda pode caracterizar esse movimento de alta como captura, mas eu acho muito pouco provável. Eu acho que já era. E daí a gente vai ficar só com o resto, que vai ser um movimentozinho devagar. Já pegou duas vezes o risco já. Era o básico muito bem feito aqui, mas zero arrependimento. Tá? Tem dia que eu me arrependo de não executar, mas hoje pra mim foi, pelo menos esse trade aí, eu não abri não, não executei. Que pra mim ainda tava acumulando e podia muito bem capturar embaixo. Eu só abro quando tu me confirmar aí, pô. Quando você me confirmar que eu posso entrar, eu abro. Tô zoando. Mas pegou duas vezes o risco, já seria alvo já. Ó, parece que ainda tem jogo, hein? Vamos ver até onde ele pode cair. Nabo falou que o volume tá baixo. Vamos ver. 5 minutos ainda tá virado pra compra. Isso ainda seria captura. Inclusive uma baita reentrada. Mas eu não vou comprar topo, não. E nem vender. Eu só vou esperar mesmo. Na minha visão, outro pullback de entrada. Boa. Já operou hoje, né? Tu pegou aquela compra até a máxima, né? Bom, tá praticamente batendo o stop técnico aí desse trade. Vai estopar agora. Ou seja, fiz muito bem de não abrir. Hum, a primeira teria ido, né? Então não sei se eu fiz bem, porque se eu tivesse executado a primeira era alvo. Mas o fato é que a gente tem, mais uma vez, o contexto do mercado balançado, que a gente tem um mercado que capturou tanto em cima quanto embaixo. O de 5 minutos ainda tá bonito para comprar. Virou bem bonito já para compra de novo. Ainda acredito aí numa reação vendedora, mas já considero pouco provável de acontecer. Se eu pegar desde 10 e meia, esse é o range do mercado. Eu acho que até mesmo para subir a gente precisaria pegar no 50%. Os dois estão falando aí que comprariam. Eu não animo muito de comprar aqui, não. Posso estar errado, inclusive, mas eu queria ver um contexto um pouco melhor. Pelo menos a gente capturar a máxima de 15 minutos anterior. Acho que aqui a gente ainda está muito suscetível. Enfim,
Vou seguir aguardando. Bom, temos mais uma reação compradora. 15 minutos e o de 30 ficam todos virados para cima de novo. É, rapaziada, os compradores aí estão certos. Mas ao mesmo tempo, teria que ter sido uma execução melhor do que essa que eu desenhei, porque essa aqui seria stop. Tudo bem que aqui eu desenhei, deu alvo, né? Eu nem lembro como é que era. Acho que era aqui assim. Mas seguimos aí observando. 5 minutos fecha agora. Ele basicamente pegou na região ali do alvo e de novo cai. Pelo menos assim, para mim isso confirma que eu não estava 100% errado na minha leitura de que não era hora de comprar, porque o mercado não está direcional, entendeu? Sigo esperando.
Muito bem. Sigo aguardando, o mercado não fez absolutamente nada. A gente está mais ou menos na mesma região desde 10h50, ou seja, 40 minutos de acumulação. Então, sigo aguardando. Eu ainda quero um movimento vendedor, por mais que eu julgue ele muito pouco provável. E, assim, até porque assim, essa venda aqui que está desenhada, ela para mim já é quase impossível. Mas, pô, ainda estou aguardando. Eu acho que até mesmo a compra, que eu não abri, tá? Que teria batido o alvo, não era um trade bom. Então, podia ter me botado aí uns US$ 4.000 no bolso, mas não ia ser nada demais. E agora eu continuo aguardando. Fala aí, Patrick, bom dia. Pegou algum trade hoje? Conta aí pra nós. Mas é isso, cara. O viés óbvio aqui ainda é de alta, não tem como negar, mas ao mesmo tempo o preço tem falhado de forma consecutiva em violar essas máximas, o que para mim simboliza um movimento exaustivo de alta, né? Já tá cansado de subir, fadigado mesmo e precisava desenvolver para baixo. Mas não desenvolve. Patrick tentou vender aqui, nessa virada aqui. Ah, foi onde eu pensei também em vender. Eu cheguei a desenhar essa daqui, só que eu falei, ah, não, vou esperar para vender mais embaixo. Enfim, cara, é basicamente um dia em que só teve um lado de mercado, que é compra. Eu acho que nenhuma venda teria dado certo, a não ser que você fosse um psicopata e vendesse topo, assim. Aí podia ter dado certo, né? A gente precisa ainda de alguma reação, nem que seja para cima. Maravilha, se for para cima também. É só o preço sair do lugar. E não teria nada mais característico, ó, já viu o low máxima já. Não teria nada mais característico do dia de hoje como isso. Ele sobe aqui sem gerar uma captura de mínimas, e aqui ele faz a mesma coisa, aparentemente. Ele só sobe sem capturar nada. Ainda tem esperança de a gente ver o movimento desenvolvendo um pouquinho para baixo, mas ainda sigo aguardando. Valeu, Nabor, tamo junto. É, Bruno mandou aquela que seria a quarta operação dele, teria comprado aqui embaixo, né? Não seria uma má ideia, não. Só que pra mim, ainda mais operando. E tá com volume aí, né, Nabor? Mas pra mim, ainda mais operando nesse horário, eu não curto pegar segundo reteste desse jeito assim, que ele já tinha testado aqui e desenvolvido pra cima. Então, eu acho que aqui a gente fica muito mais suscetível a uma reversão. Mas talvez seja mais mania minha. Enfim, eu sigo aguardando. Pra mim não faz sentido nem comprar nem vender enquanto o mercado estiver nesse range. E hoje eu acho que eu vou ter uma sessão culposa, aquela que não há intenção de não operar, mas não opera. Vamos ver. Caralho, não mexe, cara. Vai fechar o de uma hora daqui a 23 minutos. E aparentemente temos uma reação vendedora. Vamos lá. O que que eu consideraria aqui para falar assim, ah, pessoal, vou vender aqui. Vamos tentar monitorar isso para ficar coerente.
Cara, a gente precisaria violar os 50%. A gente tem aqui um gap de 15 minutos. É um pouco grande, mas talvez seja melhor a gente se valer desse order block aqui. E em tese uma venda aqui de continuidade. Assim, também não é o trade que mais me agrada, não, mas é um trade, vai. Seria algo. Acho que o stop. Aqui eu não. O stop dá até pra ser mais curto, assim. Só pra pegar a reação mesmo. Então, esse é um cenário pra mim. Valeu, valeu, na boa, tamo junto. Esse é um cenário pra mim. Tentar pegar alguma venda um pouco mais embaixo. Mas, sendo sincero, eu não sei se vai rolar, não. Ah, agora ele tá indo exatamente na região que eu queria. Se ele violar essas mínimas aqui, já fica mais seguro. Assim, eu acho mesmo que esse movimento de baixa tem um potencial absurdo, mas não vou me contaminar pelo que ele pode fazer, não. Vou me assegurar no que ele está fazendo, e até então ele nem violou mínimo. Então, não temos nada por enquanto. Por mais que, caso ele faça o movimento, fica bem interessante. Ai, ai. E se ele subisse aqui, ele pode até gerar outra compra, tá? Mas aí não seria muito bom, não. Vamos ver como é que vai fechar esse de 5 minutos, como bem disse aí o chat. Se ele virar esse aí para baixo, ele fica bem direcional. Vai fechar o de 15 daqui a 5 minutos também, então o próximo é o último desse candle de 15. Vamos ver. Fechou de 5 minutos, volta a subir. Geralmente a abertura é captura, mas não é o que eu queria um movimento mais forte mesmo. Tudo de novo, tudo de novo. Muito bem. Não, Patrick, já saiu de alto já. Era 11 da manhã, não era meio-dia, não. É, tá no fuso antigo ainda. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Precisaria dessa invertida aqui. Tá bonito de 3 minutos. É arriscado. Não é uma entrada ruim, não, essa que tu mandou aí. Acho que eu não sei teu nome. Mas não é uma entrada ruim. Mas, pra mim, o contexto daqui ainda é comprador, né? Pra quem não viu, ele mandou uma venda aqui. Eu prefiro ainda esperar pra vender aqui mais embaixo. Teu nome tá Lilo. Não sei o que que é Lilo. Escreve teu nome aí no chat. Lilo de Murilo. Ah, tá. Entendi. Não sabia que apelido de Murilo é Lilo, não.
Temos uma reação vendedora. Vamos, precinho, vamos, faz a boa. Ah, e até para ficar visual aqui, né? Essa aqui é uma região extremamente importante. Foi aqui que o preço reagiu para cima todas as vezes, tá? Então, já é observável como é que ele vai reagir aqui. Mas não sei não. Tá, tá acumulando de um jeito ainda meio chato. Tá violando agora o gap de 1 minuto. Para mim só falta ele dar uma porrada aí para baixo. É, ele tá indo onde eu quero. Daqui a pouco eu abro de 15 minutos. Sempre tem o risco de dar uma violinada na abertura. Mas temos finalmente aí uma reação vendedora, que era o que eu esperei a sessão inteira. Agora é só proceder com calma e conseguir uma boa execução. Ai, ai. Tá, tá. Ele tá tocando nessa região já. Para mim, qualquer reaçãozinha já gera uma venda. É que a abertura pode ferrar tudo, cara. É isso que me deixa um pouco agoniado. Que a abertura de 11:45 pode dar uma violinada lá em cima antes de cair. Então, por isso, eu ainda espero mais um pouco, porque talvez isso possa me evitar um stop ou me dar uma venda melhor. E o stop, como é muito curto, ó, como ele reage bem para cima. Acabei de vender aqui. Para mim, essa era a entrada que eu precisava. Stop acima dessa máxima daqui, do que é no anterior. E vamos ver se desenvolve como a gente quer, cara. Já dá uma porradinha para cima e agora vira para baixo. Espero que seja definitivo. Geralmente a abertura manipula, então vamos tomar cuidado e ficar atento a isso. Mas a reação inicial é relativamente positiva aí porque a gente quer. Já paga uma vez o risco. Ainda acho cedo para mexer no stop, porque o nosso stop já é curto pra caramba. Vamos ver. Ainda está preso ainda na entrada. Se for direcionar para baixo, a gente conseguiu uma excelente execução. Se ele for acumular mais um pouco, nem adianta, vamos tomar porrada. Ou seja, essa é uma entrada que necessita de um mercado muito forte para baixo. Não gostei muito da reação, porque, como eu falo sempre, a abertura manipula, né? Então, querendo ou não, ele abriu caindo e já reage para cima. Isso não é muito bom. Chegou muito perto do stop. Não sei.
Não sei, tá preso ainda na entrada. Se eu tivesse com medo, eu zeraria aqui e esperaria mais, mas eu realmente acho que essa é a execução que faz sentido. A única coisa que me incomoda um pouco é a lentidão do preço, né? Eu queria que fosse algo mais rápido. Mas, é isso aí, vou esperar. Agora tá indo bem, desenvolvendo super bem. Espero que não volte mais. Acho que era o mais difícil, ele segurar ali, ele chegou muito perto mesmo do nosso stop. E vamos ver. Vamos ver até onde dá para sustentar isso daí. Eu acho que é um movimento que tem muito potencial, mas também não quero me contaminar pelo hipotético. Eu quero algo concreto. A gente sabe que lucro bom é lucro no bolso, né? Esse alvo aqui que eu desenhei está quase 3 vezes o risco. E tá falhando, né? Vamos ver. Ainda não consigo botar o stop na entrada, porque eu sei que o preço ainda pode voltar ali. Já tá pagando quase 2 vezes o risco, já pagou 2 vezes. Quem quiser zerar aqui, seguindo, pelo menos para mim já pagou 2 vezes o risco, né? Mas é isso aí, tentar pegar até ali. Zerou? Muito bem, pagando bem. Já podia ter zerado. Zerei agora. 5 e pouquinho. Um alvo muito bom. Esperei 5.538. Esperei a sessão inteira para execução. Fui coerente com o que eu queria. Assumi um risco como eu deveria. Então, deu bom. Fechou? Vini, deixa eu te perguntar uma parada. Eu comprei a mesa de 100 mil, mas nunca passei uma mesa antes. Mas não tem problema. Comprar não precisa ter passado. Agora tu vai passar, pô. Mas manda lá a dúvida. Manda aí. Pode falar. Tu acha melhor testar uma menor? Cara, nossa, que porrada. Tu acha melhor testar antes uma menor? Cara, tanto faz. Não faz diferença nenhuma. Eu pegaria leve no começo. De repente arrisca metade do que tu tá disposto a arriscar, entendeu? Pega leve que. Faz isso. Opera com 0,5% de risco. Fechou, pessoal? Fiquei bem contente com o resultado de hoje. Fui muito paciente. E, pô, ontem eu fui paciente e não consegui, então hoje fiquei satisfeito com isso. Agora a semana volta praticamente pro 0 a 0. É, é porque ontem, depois da live, eu tentei abrir uma outra conta, tomei outra porrada, senão já ia estar positivo na semana. Mas, sei lá, acho que US$ 1.000 negativo na semana. Deixa eu ver. Ontem eu perdi 6 e pouquinho. Tô US$ 900 negativo. É isso aí, pessoal. Dito e feito, cantamos o preço, acertamos o movimento e a execução. Valeu, fiquem com Deus e até amanhã.